entrando em sua banheira, ele percebeu que com um volume que, assim que ele entrava na banheira, também um certo volume de água saía da própria banheira. E com aquilo ele exclamou: Eureka, Eureka! Descobri, no grego. Eu descobri a fórmula de como resolver este problema. De como então ter a compreensão dessa densidade. E assim ele sai, conta a história, pelado nas ruas de Siracusa, na Itália, para expressar ao rei essa grande descoberta. Uma descoberta. Certa vez o Senhor Jesus também perguntou aos seus discípulos, depois de ouvir o que a população dizia ao seu respeito, e os questionou, perguntando: na verdade eu quero saber o que vocês têm a dizer ao meu respeito. Quem vocês dizem que eu sou? E meus amados, nesta série de ministrações que estamos iniciando hoje, sobre o eu sou, iremos falar sobre a vida, sobre o ministério e a missão que o Senhor Jesus encarregou à sua igreja. E para isso eu quero iniciar abrindo a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 58. É apenas um versículo, será uma pregação temática, tendo em vista que nós iremos expressar essa temática geral também dessa série sobre o eu sou, e portanto iremos partir deste versículo, capítulo 8, versículo 58 do Evangelho segundo escreveu João. Para isso eu gostaria que vocês se colocassem em pé, em reverência à palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos ver mais uma vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Pai bendito, diante da Tua maravilhosa presença, nós nos apresentamos diante de Ti, clamando para que Teu Santo Espírito use de misericórdia e nos conduza, Deus, nessa reflexão para o louvor do Teu nome. Assim oramos. Amém. Podeis assentar, amados? A ocasião desse texto era mais um dos momentos conflitantes entre o Senhor Jesus Cristo e os judeus. Mais uma das circunstâncias em que eles tinham a dificuldade de compreender o ministério, quem era Jesus, e que, portanto, eles estavam combatendo e, mais uma vez, tentando encontrar uma lacuna, uma dificuldade nas colocações do Senhor Jesus Cristo, para então sentenciá-lo de alguma forma. Neste discurso, ele vai apontar sobre os verdadeiros filhos de Abraão. E é interessante que, no decorrer da conversa, o Senhor Jesus Cristo cada vez mais vai se dando a autoconhecer mediante as suas expressões. E o texto nos afirma, então, que o Senhor Jesus conclui essa fala, afirmando que, na verdade, o pai na fé da nação de Israel, antes mesmo de que ele viesse a existir, o próprio Senhor Jesus era: eu sou. Quando ele afirma esta verdade, Jesus está trazendo e aplicando a sua vida, a sua divindade aos judeus. Mediante essa circunstância, uma grande revolta surgiu no meio daqueles que estavam presentes. E nós sabemos que quando Jesus, ele aponta para esta verdade, eu sou, ele está, na verdade, olhando para a antiga aliança, olhando para o nome de Deus revelado lá atrás para Moisés, no Monte Horebe. E nós conhecemos bem o relato bíblico, sabemos que o Senhor ali vai se revelar em Êxodo capítulo 3, no Monte Horebe, para Moisés, mediante uma sarça que pegava fogo, mas que não se consumia. E é interessante que em um primeiro momento, Moisés, diante daquele dilema, sendo criado, educado, ensinado no Egito, agora distante 40 anos
agora tem esse encontro com o Senhor, com Deus dos seus pais. Ele agora recebe da parte de Deus a seguinte afirmação, saindo da sarça ardente, em dado momento, no versículo 3, o Senhor vai falar: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Com essa simples frase, o Senhor se apresenta a Moisés, afirmando que foi ele quem guiou os patriarcas, que foi ele então que conduziu a estes homens de Deus, homens da aliança, para cumprir um propósito muito maior, e de que ele havia estabelecido uma aliança com eles. E em relação a estes patriarcas, o Senhor se revelando para ele, estava na verdade lembrando ao próprio Moisés da sua identidade. Quem na verdade você é, Moisés? Você faz parte de uma aliança muito maior do que a sua própria história. Você faz parte de um povo o qual eu tenho um propósito. Era uma conexão entre a revelação abraâmica e agora mosaica. Deus está se revelando para ele e está então se apresentando, porque provavelmente na cabeça de Moisés, depois de tanto tempo recebendo a missão de conduzir o povo que estava na escravidão para uma libertação até chegar à terra prometida, Deus precisava se revelar para ele, e a forma como ele se revela é revelando o seu nome. Eu sou o que sou. Então o Senhor, mais uma vez, quando Moisés pergunta a Deus, questiona: mas quem eu direi que me enviou? E o Senhor responde a ele: eu sou o que sou. O interessante é que no hebraico essa expressão diz a conotação mais ou menos assim: eu sou o que sou, eu sou o que eu serei. Diz respeito à eternidade de Deus, diz respeito aos seus atributos, do seu poder, da sua glória, da sua autossuficiência. Então o nome eu sou o que sou pode significar justamente isso. Deus é o que Ele é. Deus, Ele não é mutável em sua perfeição. Deus, ele não oscila. O que agora também é, ele também será no futuro. Não há oscilação no caráter de Deus, e nós já aprendemos muito bem a respeito dos atributos do nosso Senhor. Então ele se revela afirmando: eu sou, te enviou. O eu sou te enviou. E quando Jesus, no Evangelho de João, traz e advoga a sua vida e a sua pessoa, o eu sou, antes que Abraão existisse, ele está apontando para o início da revelação de Deus, para um homem que ele separou para fazer uma aliança pelo seu próprio nome, e que também agora ele dá-se a conhecer para Moisés. Mas Jesus se coloca superior a Abraão, se coloca superior a Moisés, e isso traz uma verdadeira revolta àqueles judeus. Portanto, nós observamos que o Evangelho de João, o quarto evangelho, é o único evangelho que vai trazer os 7 eu sous que o Senhor Jesus ele declara. Não que exista apenas 7 afirmações do eu sou de Deus no Evangelho de João. Há pelo menos 23 citações do eu sou neste Evangelho. Porém, apenas em 7 vezes, acrescidos de uma metáfora que apontam para a sua obra redentora, que apontam então para a sua obra de salvação para com os perdidos. Daí então os estudiosos vão afirmar os 7 eu sou. É a respeito desse eu sou que nós iremos refletir rapidamente nessa noite, olhando para cada uma das porções em que o Evangelho de João aponta para o eu sou, e mediante ao seu contexto, que nós vamos conhecer mais um pouco a respeito do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Abramos agora a nossa Bíblia no Evangelho de João ainda, capítulo 6, versículo 35. O primeiro eu sou, então, que o Senhor Jesus ele vai trazer, afirmar para o seu povo, para os judeus, para aqueles que estavam ao seu redor, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, João 6, 35. A palavra do Senhor, então, afirma assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim
jamais terá sede. A primeira afirmação do eu sou, aplicando à sua vida a divindade, atestando a sua própria vida que Ele é Deus, é lembrando e olhando então para os feitos do Senhor desde o Antigo Testamento. Mesmo antes dele encarnar e vir a esta terra, o Senhor Jesus se utiliza desta afirmação: eu sou o pão da vida. Enquanto aqueles discípulos e aqueles que ouviam ao Senhor Jesus Cristo haviam passado pela experiência da multiplicação dos pães. E agora a multidão acompanha o Senhor Jesus e quer mais. E quer mais não do Senhor Jesus, eles querem mais das suas mãos, dos seus milagres, dos seus feitos. E então o Senhor Jesus se expressa desta forma, dessa forma. Então Jesus se apresenta como sendo o pão da vida, o pão que está para além das necessidades terrenas, que está para além de um suprimento imediato, e que o povo estava preocupado em aliviar a fome do seu ventre, da sua barriga, e suprir uma necessidade específica. E então o Senhor Jesus vai afirmar isso. Logo, como aqueles que seguiram o Senhor Jesus não entenderam o sinal, para além do milagre que o Senhor Jesus havia realizado na multiplicação dos pães, o Senhor Jesus precisa agora confrontá-los na motivação que faz com que eles se aproximem do Senhor Jesus. O que faz com que eles se aproximem é a provisão. Não é o relacionamento, mas a provisão da parte de Deus. É o benefício da parte de Deus. Eles estavam preocupados com a comida para o viver do dia a dia. E Jesus, de forma muito sábia, vai afirmar a eles: eu sou o pão da vida. Muito mais do que a provisão para aquilo que vocês necessitam para o corpo físico, eu sou o pão que sacia a alma de vocês. Eu sou o pão que alimenta completamente o seu ser. Quem se alimenta deste pão não terá necessidade novamente de se alimentar, porque na verdade eu sou esta fonte que vai saciar por completo a alma de vocês. Jesus então está confrontando a eles, dando um enfoque, ao invés de ser puramente material, para um aspecto espiritual. Jesus está trazendo para eles esta verdade bíblica, que é o Deus provedor, sim, amém, mas não apenas isso. Eles precisavam de um suprimento muito maior e muito mais extraordinário do que simplesmente o pão que saciava as suas fomes. Então, a única exigência de Deus para com aqueles seguidores, para conceder a vida eterna, era de que eles então crescem no Senhor Jesus Cristo, e assim aquilo que eles tanto ansiavam para preencher o vazio das suas almas seria completamente saciado. A saciedade que o ser humano busca, preenchendo-se então através de tanto ativismo ou de prazeres, de uma busca desenfreada pelo hedonismo, não será preenchida por tais práticas, porque na verdade o homem precisa ser tocado pelo próprio Senhor Jesus, e só Ele pode então preencher o vazio da alma, do coração humano. Então, segundo Salmos 78, 24, os discípulos que estavam agora acompanhando, os seguidores de Jesus, estavam apresentando: olha, Moisés nos proveu o pão, o maná desceu do céu, logo nós esperamos de ti, Jesus, mais do que Moisés. E o que Jesus estava então confrontando aqueles homens é de que, na verdade, não foi Moisés quem deu o pão. Deus deu pão ao povo que precisava de suprimento, e estava ali diante deles quem era mais do que Moisés.
Mais do que uma realização imediata para a sua e para a minha vida, Jesus, o grande eu sou, o eu sou, o pão vivo que desceu do céu, é o pão que alimenta a nossa alma, é o pão do qual nós participamos da ceia, e então nós podemos apontar para o seu sacrifício. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Logo, a ceia, neste sentido, meus amados, não é apenas um rito, não é apenas uma ordenança, mas é um simbolismo daquele que é preenchido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O maná foi uma provisão de Deus que o sustentou no deserto, mas aquela multidão, aquele povo veio a sucumbir e a morrer no deserto. Mas aquele que é saciado pelo Senhor Jesus Cristo, o pão vivo que desce do céu para trazer vida, este jamais irá morrer. Entendendo desta forma, Jesus estava apresentando a solução para um problema muito maior do que a necessidade deles. Deixa eu lembrar o que vocês já sabem, meus amados irmãos. Aquilo que você tanto ora e pede, o Senhor Jesus, o próprio, Ele mesmo é a solução. E é a resposta muito maior do que aquilo que você está aguardando. É o próprio Senhor Jesus Cristo, dado em favor de muitos, para então que a sua e a minha alma seja completamente saciada. Nós queremos ter experiências, queremos novidades, mas é Jesus, o pão vivo, que de fato vai saciar. Não são experiências, não são circunstâncias, não são momentos com Deus, mas o próprio Jesus Cristo, este que se revela pela sua palavra. É este Jesus então que está afirmando: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá sede. Nunca mais terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Jesus está se apresentando como a solução para a alma do homem caído, como a resposta para o anseio dos corações. Então, da mesma forma que o maná sustentou a Israel, Jesus oferece a sua vida à humanidade. Eis aqui o pão vivo. Eis aqui aquele que pode lhe trazer vida, e vida com abundância. Meus amados, se nós valorizássemos mais a palavra de Deus, se nós simplesmente amássemos meditar nesta palavra, você e eu não buscaríamos porções ou sequer migalhas que caem da mesa situacionalmente, ocasionalmente, de congresso em congresso, de pregadores do mover ou sem mover. Meus amados, se nós lêssemos e meditássemos na palavra e entendermos que é Jesus, o pão vivo, que está diante de nós, a nossa alma seria completamente saciada. E por que nós não nos saciamos? Porque nós queremos algo mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. O pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta e que sacia também a nossa sede. Então Jesus se apresenta no Evangelho de João, em primeiro momento, como: eu sou o pão da vida. Está com fome espiritual? Está com fraqueza espiritual? Se alimente desta palavra. O próprio eu sou o pão vivo que desceu do céu, é este então que na antiga aliança está representada pelo maná, apontando para o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem sacia a tua fome. Não adianta você sair daqui para acolá, buscando novas revelações, porque aquilo que você necessita para ter a sua alma saciada está nas suas mãos, e é a palavra de Deus. O eu sou o pão da vida está diante de nós. O eu sou o pão da vida está totalmente acessível para lhe saciar. Então se alimente dessa palavra. Segundo o eu sou, que o Senhor Jesus vai se expressar, está em João, capítulo 8, versículo 12. Eu gostaria que você avançasse na sua Bíblia. Segunda verdade, então, que ele vai afirmar sobre o eu sou,
o eu sou a luz do mundo. A palavra do Senhor então afirma o seguinte: de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é a luz do mundo. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Se o mundo jaz no maligno e em trevas, Ele é a luz do mundo. É Ele quem ilumina as nossas trevas. No contexto imediato, histórico, durante a festa das cabanas, acendiam-se lâmpadas nas cabanas das mulheres, no pátio das mulheres. Era o átrio, a parte externa, onde elas se encontravam. E lá eram acesas inúmeras lâmpadas. E aquelas lâmpadas iluminavam então o templo, e aqueles que estavam em peregrinação para Jerusalém. Servia como norte, como um direcionamento, e que portanto apontava também de igual forma para a antiga aliança, quando Deus, Yahvé, o eu sou, era aquela coluna de fogo durante a noite, iluminando o povo de Deus, mediante as densas escuridões do deserto, e que Deus então estava se manifestando como essa chama viva, como este fogo, como esta luz, que também apontava para Jesus Cristo de Nazaré. Jesus então mantém a sua referência ao Êxodo, afirmando: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 1, versículo 4, está escrito: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mas os homens se corromperam, e eles adentraram em densas trevas por causa do pecado. Então, não apenas é verdadeiro que Ele é o pão vivo que desceu do céu e a água providenciada por Deus, como também Ele é a luz a ser seguida. Jesus Cristo é aquele que ilumina as nossas trevas. Jesus Cristo é aquele que aponta o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós observamos que Jesus se apresenta como este que a ilumina, que traz luz, que traz clareza, que traz entendimento, que traz compreensão, e aquilo que está oculto diante dos nossos olhos, através da luz de Jesus Cristo, nós podemos ver e nós podemos entender quem nós somos, mas sobretudo quem Ele é. Eu sou a luz do mundo. Se está um período nebuloso, complicado, tenebroso, olhe para Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo é a luz do mundo, é Ele quem ilumina, é Ele quem dissipa as trevas, é Ele então que desfaz todo o mal. É Jesus Cristo de Nazaré, afirmando a si mesmo: eu sou esta luz. Não se trata apenas de uma luz para Israel, mas uma luz para todos aqueles que iriam olhar para Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 5 afirma: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas também a luz, meus amados, expõe a condição do nosso coração. E se você olhar para João capítulo 3, os versículos 19 ao 21, se eu não estou enganado, vai nos dizer assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Está se ocultando nas suas práticas, está fugindo da luz, está precisando ocultar os seus feitos. Eu e você, então, estamos precisando de mais luz, da luz do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. O inimigo das nossas almas, que ama as trevas,
Os filhos de Deus devem amar a luz. Logo, todo pecado não confessado, toda prática pecaminosa, tudo aquilo que obscurece, tudo aquilo que oculta, tudo aquilo que afasta de uma verdadeira revelação de quem nós somos, na verdade está apontando para a condição pecaminosa do nosso coração. O Senhor nos chamou para a luz. Não volte para as trevas. Ele é o grande eu sou que se manifesta como a luz do mundo. Se você está nele, você gosta de luz. Você não gosta de trevas, você gosta da luz, porque ele é a luz do mundo. Ele ilumina, ele aponta, ele mostra, ele evidencia, ele esclarece e dá entendimento. Então quem crê nele está livre das trevas, símbolo da vida de pecado e também do juízo divino, como está escrito em Isaías 59, 9 ao 10 e em Jeremias 13, 16. Então quem está em Cristo, quem é da luz, ama a luz. Então o Senhor Jesus, ele se afirma, se autodenomina, eu sou a luz do mundo. Precisamos de luz na nossa vida. Chega de trevas, chega de se ocultar, chega de pecado não confessado, chega de pecado de estimação, como afirmam. Chega de querer, então, aparentar aquilo que você é e eu não somos. Tragamos luz para as nossas vidas. Precisamos nos expor à palavra de Deus e reconhecer, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então o Senhor Jesus, ele tem misericórdia para os seus filhos, porque ele é a luz e ele quer iluminar a minha e a sua vida. Ele quer nos tirar dessa condição obscura e quer nos levar para a sua luz. Mas o terceiro eu sou, que o Senhor Jesus vai afirmar, está em João, capítulo 10, versículo 7. João, capítulo 10, versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Amém. O Senhor Jesus mais uma vez está trazendo a aplicação à sua própria vida, meus amados, do que diz respeito ao único caminho, o único direcionamento. É só através dele, não existe outra forma, outro meio de ter comunhão com Deus. Eu mesmo sou a porta, eu mesmo sou aquele que está na porta. Na verdade, eu sou a porta, você precisa passar por mim. Quando nós observamos no versículo 2, ele era o pastor que entrou na porta. Agora ele mesmo é a própria porta. E quando nós olhamos para o contexto daquela época, à noite no campo, onde as ovelhas pastavam, os pastores construíam então currais com pedras e colocavam espinhos em cima dela. O salteador buscava pular o muro, essa cerca, mas o Senhor Jesus, ele vai afirmar que ele não apenas entra pela porta, mas ele é a porta. O pastor dormiria então em meio à abertura, tornando-se de fato a porta das ovelhas. A ovelha precisava passar pelo pastor. Então, não há outra forma de comunhão com o Senhor, se não for através de Jesus, quando Ele vai afirmar, eu sou a porta das ovelhas. Não há outra forma de se achegar a Deus em comunhão, em proteção, a não ser através de Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele então afirma a respeito desta porta, ele está mostrando, vocês precisam me aceitar, e você precisa estar em mim, e eu estar em vocês. É necessário essa comunhão, este relacionamento, que vocês entrem pela porta, que vocês passem pela porta, porque eu mesmo hei de proteger vocês dentro deste aprisco. A igreja então precisa estar no Senhor. Jesus é distinto dos ladrões e dos assaltantes que vieram antes dele, como está escrito no versículo 8.
Ele não está apontando aos profetas do Antigo Testamento, mas aos oficiais da lei, os judeus de sua época, que estão ligados com os falsos pastores de Ezequiel 34. Pastores que pastoreavam a si mesmo, pastores que não estavam preocupados com as ovelhas, que mediante a uma adversidade e a um perigo de exposição, eles simplesmente fugiam daquele risco e que eles não se preocupavam com aquelas ovelhas. Então Jesus está pensando naqueles fingidores messiânicos, naqueles falsos líderes, e ele está apontando: sim, eu sou esta porta. Jesus é a verdadeira porta da salvação, é a única maneira de entrar no reino e de ser salvo, como está escrito no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. É em Jesus Cristo, que nos achegando a Ele, entrando em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que nós temos esse relacionamento e esta segurança, esta convicção de abrigo, de proteção, de nutrição. É o Senhor Jesus Cristo então que está cuidando das suas ovelhas e que portanto Ele declara: eu sou esta porta, eu sou esta porta, entrai por mim. Não há outro meio. Quando Jesus fala desta verdade bíblica, podemos nos lembrar do que Paulo vai afirmar em 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É por Ele então que todo pecador, entendendo a sua condição, precisa adentrar. Essa porta que na antiga aliança manifesta-se como a porta do céu, que Jacó observou em Gênesis 28, aonde o Senhor está assentado no alto e sublime trono, e anjos estão descendo e subindo, e ele então tem temor de Deus. Eis aqui um lugar aonde se manifesta a presença de Deus. Deus está aqui, mas também essa porta que leva para a eternidade, uma porta que leva para a salvação, uma porta que leva para a comunhão com o próprio Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus os imagina circulando livremente as ovelhas e encontrando pastoreio, encontrando cuidado. Por isso ele afirma: entrem por mim, entrem por esta porta, porque eu mesmo sou essa porta, e vocês encontrarão pastagem. E nós podemos olhar e lembrar-nos de Salmo 23, de Apocalipse 7:17, Ele é o teu pastor, e Ele é essa porta que você e eu devemos adentrar para encontrar descanso. Mas o quarto eu sou, está ainda no capítulo 10, no versículo 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. É o que o Salmo 23, belamente composto pelo Espírito Santo, mas pela pena de Davi, ele então começa a escrever: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, e começa a discorrer a respeito do cuidado de um bom pastor, de um pastor que zela pelas nossas almas, nos faz deitar em verdes pastos, me leva para o lado das águas calmas, refrigera a nossa alma. Ele então que nos entende, Ele então que cuida de cada um de nós. Jesus é este bom pastor, e o bom pastor dá a sua própria vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua própria vida pelas suas ovelhas, e nós podemos observar que Jesus demonstra a sua consciência de que morreria em sacrifício expiatório pelos seus. Nós observamos que Jesus, enquanto pastor, Ele está afirmando: eu hei de sofrer até a última consequência pelas minhas ovelhas. Isso está ligado à profecia de Isaías 53:10, a vida do servo sofredor, uma oferta pelo pecado. Jesus então não se assemelha aos demais pastores.
Ele, pelo contrário, é aquele que se entrega, que protege, que livra, que cuida, que zela de cada um de nós, das suas diversas formas, através da igreja, no culto público, através de aconselhamentos, visitas e comunhão com os irmãos, pela sua própria palavra, através de louvores e orações diante dele. Ele é o teu bom pastor. Este pastor falha, erra e peca, mas o supremo pastor, ele é incomparável. Ele é o amado da nossa alma. Ele é aquele então que vai cuidar da minha e da tua trajetória até chegar no céu. É o bom pastor, eu sou este bom pastor. Pastores então naquela época frequentemente enfrentavam predadores. E na Misná vai afirmar que os pastores deveriam enfrentar até um animal feroz que viesse para tentar abocanhar uma ovelha. Mas se aparecessem 2 animais, ele não era obrigado, ele poderia fugir. Mas o Senhor Jesus não age dessa forma. O Senhor não nos deixa só. Ele está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Os mercenários não se preocupam com as ovelhas, mas o bom pastor, ele dá a sua própria vida pelas ovelhas. Por isso ele afirma: eu sou o bom pastor. Ele cuida da tua alma. Ele está olhando para ti, entende exatamente a tua necessidade. Ele sabe as lutas, as dificuldades, as provações, os medos, os anseios. Tudo isso está posto diante do nosso Deus. E Ele há de enviar socorro. Ele mesmo vai se manifestar como socorro presente na hora da angústia, porque Ele é o bom pastor. Ezequiel 34:8 vai fazer menção desses pastores que faziam pouco caso das suas ovelhas. Abandonastes meu rebanho e o deixastes para serem atacados por todos os animais selvagens. Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 29, adverte aos presbíteros ali da igreja de Éfeso a respeito dos falsos mestres, porque eles seriam como lobos ferozes, que entrariam no meio de vocês e não poupariam o rebanho. Meus amados, quantos líderes em igrejas usurpando o rebanho do Senhor? Quantos líderes estão diante do Senhor sem o temor devido a Deus, agindo em pecado, se colocando em situações em que envergonha o nome de Deus, mas o nosso bom pastor não age assim. O nosso bom pastor é aquele que cuida das nossas vidas, mas isso também aponta para a necessidade de separarmos bem pessoas para servirem no ministério pastoral. Somos falhos e pecadores, mas o nosso bom pastor, ele não falha e ele não é contrário às suas ovelhas, mas pelo contrário, cuida das nossas almas. Quinto eu sou, João capítulo 11, versículo 25. Só virar a sua página. Conhecemos bem o capítulo, é o contexto em que Lázaro já havia morrido. Jesus havia sido avisado, mas o Senhor Jesus, de forma intencional, demora e só chega no 4º dia. E ele tem um diálogo com Marta, a irmã de Maria. E nesta ocasião ele vai afirmar no versículo 25, então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O contexto era de dor, o contexto era de incredulidade, mas o que o Senhor Jesus está ministrando ao coração de Marta e aos nossos corações é algo muito superior do que uma ressurreição material.
Marta não estava conseguindo compreender aquilo que o Senhor Jesus estava conversando com ela. Então, João já havia enfatizado várias vezes de que o Senhor Jesus é o autor da vida. E quando Marta está diante desta situação, ela está entristecida, porque achava que pelo simples fato de Jesus ter chegado antes, o problema teria evitado. Na verdade, o problema surgiu justamente para que o nome de Deus fosse glorificado. Aquela morte, então, estava glorificando a Deus. Jesus estava operando em meio à dor, ao sofrimento. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele mesmo é a ressurreição e a vida. Então o que Jesus está ensinando a Marta é que ela deveria olhar para um aspecto muito mais profundo do que uma ressurreição imediata. Ela ansiava para que Jesus tivesse chegado a tempo e não tivesse deixado o seu irmão morrer. Mas ele morreu e, segundo a tradição, já não existia mais nenhuma possibilidade. Sabe por quê, meus amados? Jesus, ele chega quando não há mais escapatória, quando não há mais saída, quando há uma impossibilidade, ele se apresenta e afirma: eu sou o Senhor da vida, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim jamais morrerá. Então Jesus se apresenta e nesse diálogo, Jesus está afirmando: olha, eu mesmo sou a própria vida. Pois a morte do seguidor de Jesus não é um fim, mas uma transição. Aquele que está em Cristo não precisa temer a morte, porque dentro da cristologia, dentro dessa deidade do Senhor Jesus Cristo, quando Ele deixa o seu trono de glória e assume a forma humana, Ele não deixou de ser homem e não deixou de ser Deus, e a sua natureza humana morreu. Era necessário que Ele morresse, vencesse a morte, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Está à destra do Pai. É difícil de compreender isso, mas é isso que a palavra de Deus afirma. Ele venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, 14, olha, se Cristo ele não ressuscitou, vã é a vossa fé, vã é a nossa pregação. Jesus ele ressuscitou, glória a Deus. Se Ele ressuscitou, nós que estamos nele também iremos ressuscitar. Você pode não ressuscitar aqui nessa terra, ainda para voltar a ser com os seus, mas naquele glorioso dia, a matéria corruptível será então completamente transformada, transfigurada, mudada em um aspecto glorioso, e nós iremos nos assemelhar ao Senhor Jesus Cristo, e isto é uma garantia para todos nós. Não precisamos temer a morte, sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, que há um tempo determinado para todas as coisas, e que portanto o Senhor Jesus afirma a Marta, a Maria, a mim e a você: eu sou a ressurreição e a vida. Ele está falando de uma ressurreição física, mas muito mais do que isso, ele está falando de uma ressurreição espiritual. Segurança, confiança na obra de Cristo, não em você, na obra de Cristo, não em você, mas naquilo que ele já experimentou e ele venceu. Mas o versículo 26 nos faz uma confrontação. Você crê nisso? E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Eu tenho certeza que sim. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus. Essa é uma grande alegria que está reservada para o povo de Deus. A convicção de que, por mais que seja dolorosa a partida dos nossos amados entes queridos, se Ele está em Cristo, nenhuma condenação há, nada nos separa, inclusive a morte não nos separa do amor de Deus. Vivemos em um contexto em que parece que nós não queremos muito ir para o céu. Queremos realizações para aqui e para o agora. Estamos criando desta terra o nosso céu, antes desse céu e dessa terra se tornarem novo céu e nova terra.
Mas a verdade, meus amados, é que nós não sabemos quanto tempo nós temos, por isso aproveite. Aproveite a comunhão com Deus, aproveite o tempo que Ele lhe dá, aproveite a capacidade, a força, os recursos, porque chegará um dia que iremos fechar os olhos e, como diz Eclesiastes, para onde nós iremos, não há projeto, não há planos, não há nada que nós possamos fazer em termos da matéria física, mas nós já estaremos com Jesus Cristo de Nazaré. Você acredita nisso? Este é um convite que vai além de ressuscitar Lázaro dos mortos. Jesus pede a Marta que acredite em seu poder. O poder da vida, o poder da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, viverá. Morto espiritualmente. Às vezes, no meio do povo de Deus, existem pessoas que já estão tão enfraquecidas na fé, que é como se estivessem mortas. Mas o Senhor Jesus, Ele é vida para o teu coração. O Senhor Jesus é aquele que traz vida e vida em abundância nesta noite. Talvez você perdeu o foco, talvez você esteja desacreditado, talvez nem creia mais tanto na palavra de Deus. Afinal de contas, são tantos anos de caminhada, tantas frustrações, mas o eu sou a vida e a ressurreição, está aqui nesta noite para nos lembrar que Ele é o dono de toda a vida e todo o poder está sobre as suas mãos. Alegre-se no Senhor. Você serve ao Senhor da vida e que tem todo o poder. Sexto eu sou, João 14:6. Texto também muito conhecido. Vai dizer então a palavra de Deus: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O diálogo nós já conhecemos. Tomé, o homem que está cheio de dúvidas, que está cheio de dificuldades em crer no poder do Senhor Jesus, que está ensinando a eles, mas as dúvidas de Tomé falam pelos outros discípulos provavelmente. E aqui então ele faz algo que nós devemos fazer. Está com medo, está com dúvida, se achegue ao Senhor Jesus Cristo. Se apresente diante dele, porque Ele apresenta-se como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está com dúvida, está com dificuldade de crer no poder, no agir de Deus, apresente-se a Ele e afirme como aquele pai: Senhor, eu creio que Tu podes curar o meu filho, mas aumenta a minha fé. Quantas vezes nós estamos assim? Nós estamos crendo sem crer, confiando sem confiar, entregando sem entregar. E Tomé então está assim, sem entender. Essa eu acho que é a terceira da quarta passagem que o Senhor Jesus está falando sobre o final dos tempos, sobre a grande tribulação e as dificuldades que os seus filhos iriam passar. Então, sobre o que Jesus está falando? Era natural uma dúvida na sua humanidade, era natural a dificuldade que ele estava passando. Então ele apresenta-se diante do Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus então diz para eles: olha, vocês sabem o caminho. E aí Tomé responde para ele: não, nós não sabemos o caminho. Que caminho é esse? Que lugar é este que o Senhor Jesus está indo? Aonde é que eu faço, ou como eu faço para chegar lá? Então, quando nós olhamos no contexto geral do Senhor Jesus confrontando aqueles líderes judeus, Ele denuncia a ignorância dos fariseus, no capítulo 8, do 14 ao 21, e Ele fala claramente: para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde eu vou, fariseus, hipócritas, pessoas que não creem na minha obra e no meu poder, vocês não podem ir.
Mas os discípulos do Senhor Jesus estavam com dúvidas, estavam com temores, e não é da mesma forma que Ele se revela e se manifesta para com os seus discípulos. Para os seus discípulos, Ele vai então apontar: ora, discípulos, eu mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em primeiro lugar, o próprio Jesus é o caminho para o Pai. Mas em segundo, Jesus como caminho é o ponto central para estes dois aspectos que o apoiam. Eu sou o caminho, a saber, a verdade e a vida. Este caminho que é Jesus Cristo manifesta-se como a verdade e a vida. Ele é a verdade porque o revelador vivo, a própria voz é a revelação de Deus. Ele é a verdade. E então Ele se manifesta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É este caminho, verdade e a vida que um dia nos alcançou e que, portanto, nós podemos nos achegar a Ele com confiança, entendendo que este eu sou é aquele que está velando pelas nossas almas e que, portanto, tem um destino certo para cada um de nós. Para onde irei? Para onde eu posso ir? Não, é para quem eu posso ir. Para quem irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? É esse caminho, a verdade e a vida que está se revelando a Tomé e aos demais discípulos. Não é para onde, é para quem. Porque o que dá importância ao lugar é a pessoa. Deus, quando se revela no Monte Horebe, afirma e exorta a Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Não é o lugar, é a pessoa que faz a diferença. Jesus em nossas vidas faz a diferença. É Jesus, então esse eu sou, o caminho, a verdade e a vida que nos traz esta segurança. Ele é a glória encarnada, o Shekinah de Deus, a graça e a verdade descritas em João 1,14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, meus amados, é que muitas vezes, devido aos nossos muitos pecados e tanta divisão no nosso coração de prioridades, nós temos nos desviado desse caminho. É bem verdade que muitas vezes nós nos perdemos na rota, mas graças a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós, porque Ele é aquele que nos reconduz na rota. Quando nós nos afastamos do propósito de Deus, é Ele quem se encarrega ao afirmar e ministrar aos nossos corações: este é o caminho, andai por Ele. É Jesus Cristo de Nazaré, andai por Ele. É Jesus Cristo, então, se manifestando mais uma vez na sua obra salvífica, a morte expiatória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai a não ser por mim. Percebe? Todo eu sou está relacionado com esta obra de redenção, de salvação, de livramento do homem, de saciedade da alma, porque o eu sou é aquele que preenche e sacia as nossas almas. Mas o sétimo eu sou está no capítulo 15, versículo 1, quando ele afirma: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Ele preenche então esta imagem, substitui Israel como sendo esta videira, em primeiro momento, que foi estabelecida pelo próprio Deus, mas que algo aconteceu e que eles então se desviaram do seu propósito. E Jeremias 2,21 está escrito: eu a plantei como uma videira saudável e confiável. Como então você se transformou em uma videira selvagem e corruptível contra mim?
Se Israel falhou na sua missão, é o próprio Senhor Jesus quem vai afirmar: eu agora assumo esta analogia, eu mesmo sou a videira verdadeira, e o meu Pai é este jardineiro, é este cuidador, é este agricultor que está cuidando e poldando cada um daqueles que estão ligados à videira verdadeira. Em Isaías 5:2, Ele é aquele que lavrou a terra e a limpou de pedras e a plantou com videiras as mais seletas. O Pai cuida da videira. Aquele que está ligado na videira recebe seiva, recebe vida para a sua própria vida, e que, portanto, quem está ligado nessa videira verdadeira precisa e irá frutificar. Glória a Deus por isso. Ele cuida dessa videira, dessas frutos, varas que estão ligadas à videira verdadeira. O quadro, então, é que Jesus, em sua missão, como plantando e dando o fruto dos seus discípulos, que agora se tornam a vinha de Deus no mundo, nós que estamos ligados a Jesus, nós que estamos ligados nele, nessa videira verdadeira, iremos frutificar, iremos crescer, iremos produzir muito fruto, porque o fruto não vem de nós. É aqui em João 15:5 que vai afirmar: eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Está ligado na videira, vai frutificar, vai crescer e vai avançar para a glória de Deus Pai. Mas no versículo 2, ele vai dizer que existem ramos que dão fruto e ramos que não dão fruto. E aí Jesus, então, ele polda, ele cuida, para aqueles que não estão dando fruto, possam passar a dar fruto. Sabe por quê? Não é interesse da parte de Deus te cortar como um ramo da videira verdadeira. O interesse da parte de Deus é que eu e você venhamos frutificar, fruto do Espírito Santo, evidências de um novo nascimento, de transformação. E esse processo de poda simboliza os desafios, as provações da vida, as dificuldades que nos fortalecem. Deus trabalhando em mim e em você. Sabe por quê? Eu sou a videira verdadeira. Aquele que está ligado então em Cristo, esse dará muito fruto. Mas também existe uma condicionalidade. A palavra então continua e afirma: se permanecerdes em mim, eu também permanecerei em vós. Está ligado a Cristo? Nasceu de novo? Zele pela sua vida com Deus. Zele pela comunhão, zele pelo relacionamento, fuja dos pecados, fuja da aparência do mal, esteja em comunhão com Deus, porque se eu e você estivermos nele, Ele também estará em nós. O zelo, o cuidado nesta comunhão e neste relacionamento. Então tudo isso ilustra o fato de que à medida em que dependemos de nós mesmos e de nossos recursos, é a medida que nós falharemos. Se você for independente de Deus, se você achar que consegue fazer alguma coisa sem Deus, você irá se frustrar. Mas quando nós estamos ligados nele, entendendo, é dele que vem a vida, é dele que vem o fruto, é ele que me faz crescer, é ele que me faz prosperar, nós receberemos do Senhor o socorro em tempo oportuno. Meus amados, concluindo, o rei Herão, do início desta reflexão, tinha razão. Arquimedes, ele aplicou o seu modelo físico, matemático e entendeu que a densidade do ouro era maior do que a densidade da prata. E quando ele avaliou, e colocando o mesmo peso do ouro e depois a prata, ele chegou à conclusão que houve mistura naquela coroa. Eureka! Uma descoberta. Um momento em que há um relampejar, uma iluminação
do que realmente havia acontecido. Mas diferente de descobertas humanas, entender a obra e quem é Jesus Cristo, não é assim que acontece. Se nós voltarmos para o próprio texto sagrado, em Mateus capítulo 16, nós vamos observar que, a exemplo do que Pedro recebe como exortação do Senhor Jesus, ele escuta: muito bom, Pedro, mas não foi carne nem sangue quem tu revelou. Muito bem, Pedro, tu falastes a verdade, eu sou o Cristo, eu sou o ungido de Deus, mas não foi por uma descoberta sua que você chegou a este entendimento. Muito bem, Pedro, mas essa revelação veio de Deus. Muito bem, Pedro, essa descoberta de quem eu sou, na verdade não veio pelas suas próprias conclusões, veio de Deus. Se eu e você não recebermos iluminação para entendermos quem é o eu sou, ministrado de forma sucinta nesta noite, nós estaremos caminhando com Jesus, mas entenderemos apenas na razão. Não entenderemos em uma revelação da parte de Deus para conosco. E é esta revelação que nós oramos para que Deus se manifeste em nós e através de nós. Para que nós venhamos entender quem é o eu sou, descrito no Evangelho de João. Quando Jesus olha para Pedro, ele responde: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Ora, tu és Pedro, és essa pedrinha, mas sobre esta pedra, Jesus Cristo de Nazaré, a pedra de esquina. Olha o que vai acontecer. Também eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Você não enxerga a totalidade, Pedro, mas eu sei. Tu és este homem cheio de falhas, mas tu és o homem que estará à frente do povo de Deus, mesmo com as suas limitações, porque os céus foi revelado a você, e que, portanto, o Espírito Santo é aquele que se revela pela sua palavra, apresentando quem é o grande eu sou. Que nós olhemos para esta palavra, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, que nós venhamos nos relacionar com o verdadeiro eu sou. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Maio chegou, e com ele uma importante campanha de prevenção ao abuso sexual infantil. E a nossa igreja está abraçando essa causa. Por isso, fechemos os olhos. Sábado, teremos o dia D de prevenção e falaremos aqui com os pais, com as crianças, com os educadores. Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Adentramos-nos diante do Senhor, clamando pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Para nós não apenas entendermos na mente, mas sermos iluminados por essas verdades espirituais. Tenha misericórdia de nós enquanto igreja. Tenha misericórdia do Teu povo e ajuda-nos, Pai, a nos sujeitarmos a esse grande eu sou. Porque Jesus é este grande eu sou que veio para trazer esta vida e a